Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 7. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Nós vamos estar dando continuidade ao estudo. Hoje é a terceira oportunidade. Vamos estar trabalhando sobre o tema o retorno ao primeiro amor. E dando tudo certo nesta noite, a gente finaliza a primeira carta da igreja direcionada a Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Quem achou, diga glória a Deus. O primeiro versículo diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçados de ouro. Versículo 2, toda a igreja. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, que não são, e os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. 6. Tens, contudo, teu favor, de odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também. Agora o versículo 7, toda a igreja junto. 1, 2, 3. Quem tem ouvido ouça, e que o Espírito diz às igrejas: ao que venceu, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Todos podem glorificar o Senhor. Sente-se adorando, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor, e me empreste os seus olhos e os seus ouvidos por uma porção de tempo nesta noite, em nome de Jesus. Amados irmãos, igreja do Senhor, Deus colocou em meu coração para, ao longo de alguns dias, tratar esse tema tão importante e de grande edificação para a igreja do Senhor. Nós começamos uma série de estudos e, com a permissão de Deus, nós vamos completar até chegarmos à última carta direcionada à igreja de Laodiceia. E aqui, queridos e amados irmãos, nesse estudo sobre o retorno ao primeiro amor, eu quero que você me ouça com o seu coração aberto, disposto para ouvir tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você nesta noite. Eu sou o mensageiro, mas enviado por Deus. A mensagem não é minha, a mensagem é de Deus, é para a igreja e é para a nossa edificação. Bendito seja o nome santo do Senhor. Quando nós lemos o livro de Apocalipse e quando nós vamos estudar a carta que Jesus se dirige às 7 igrejas da Ásia Menor através do apóstolo João, nós vamos tirar, queridos e amados irmãos, muitos ensinos primordiais para a igreja de hoje. E me chama a atenção, e olhe aí ao texto, o versículo de número 7. O versículo de número 7, depois de Deus relatar toda a condição da igreja de Éfeso. Éfeso era uma grande cidade, era uma grande metrópole, era como se você pudesse se basear nos dias atuais, aqui dentro da nossa realidade, como uma cidade de São Paulo. Era uma cidade exponencial, era uma cidade referencial, era uma cidade que estava experimentando um grande desenvolvimento, um grande crescimento. Ficava ali na região da Ásia Menor, que hoje corresponde ao estado da Turquia. Mas aquela cidade que estava crescendo, ali tinha uma igreja que foi pastoreada por Timóteo.
Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Isso aqui, queridos e amados irmãos, é uma profecia para aqueles que foram fiéis ao Senhor até a morte, para aqueles que não se corromperem com o sistema mundano. Aquilo que o homem perdeu no Éden, porque ele falhou, porque ele pecou, Jesus está dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E eu estou falando nesta noite para a igreja que vai vencer. Quantos têm essa convicção? Levanta essa mão para o alto e diz: eu vou vencer no poder que há no nome de Jesus. Eu vencerei. Aleluia, glória a Deus. Mas continue prestando atenção para a palavra de Deus nesta noite. Me chama a atenção que a palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvido aqui? Todo mundo tem ouvido. Graças a Deus por isso que o seu ouvido está funcionando. Mas tem uma diferença, meus amados irmãos, entre escutar e ouvir. Geralmente, quando a pessoa escuta, não está direcionada para uma atenção, para reter. Quando a pessoa ouve, a pessoa retém aquilo e guarda no coração para colocar em prática. Bendito seja o santo nome do Senhor. E aqui chama a atenção para mim uma coisa muito importante. Infelizmente, queridos e amados irmãos, tem muitas pessoas que não estão ouvindo mais a palavra de Deus no dia de hoje. Sabe por quê? Porque perderam a conexão com o céu, porque perderam a conexão com o Pai, porque perderam a intimidade com Deus. Eu disse no domingo passado que, infelizmente, nos últimos dias, o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias as pessoas teriam como que comichões nos seus ouvidos, as pessoas não teriam mais amor pela verdade. E a igreja de Éfeso, ela estava dentro de uma cidade exponencial, de uma cidade que estava crescendo, e aquela cidade que estava crescendo em todas as áreas também estava crescendo na idolatria, estava crescendo na feitiçaria, estava crescendo também na promiscuidade, coisa que Deus não agrada. E a igreja estava se contaminando com o mundo. A igreja é lavada, a igreja é separada, a igreja não foi chamada para entrar dentro do mundo, a igreja foi chamada para viver separada do mundo. Bendito seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador, queridos e amados irmãos. Aleluia. E quando eu ouço o versículo 7, quem tem ouvidos, ouça. Aqui eu acho uma expressão muito linda de Jesus. Porque Jesus, ele faz um raio-x da igreja de Éfeso. Ele diz que eles têm obra, ele diz que eles rejeitam nicolaítas, ele diz que eles têm rejeitado os falsos mestres, as falsas doutrinas. Jesus, queridos e amados irmãos, ele não chega para mim, para você, porque nós estamos errando e nós estamos falhando, e dá um chute na gente porque a gente não presta mais. Não, Jesus, ele chega tratando a mim, chega tratando a você. E eu tenho certeza que nesses dias que nós estamos meditando sobre a importância de retornar ao primeiro amor, Deus está tratando comigo, Deus está tratando com você, em nome de Jesus. E aí Jesus diz: quem tem ouvido? Jesus está dizendo assim: olha, eu estou alertando. Jesus está dizendo assim: eu estou tocando a trombeta. Jesus está dizendo assim: eu tenho amor por vocês e eu não quero que vocês continuem na mesma condição que vocês estão vivendo. Aleluia. Por isso ele diz: quem tem ouvido, ou seja, Jesus está dizendo assim: os meus que me amam hão de ouvir a minha voz e reconhecer a voz do pastor. E a característica da ovelha é ouvir a voz do pastor, é atender a voz do pastor e andar no caminho que o pastor tem direcionado para mim e para você. Bendito seja o santo nome do Senhor, queridos amados irmãos. Mas infelizmente, nos últimos dias, nunca se viu uma quantidade de pessoas que ouvem, mas ainda não tomou a sua vida para o poder do Evangelho. Nunca se viu nos últimos dias pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não se dobram a Deus. Pessoas de dura cerviz, pessoas de coração duro, pessoas que não têm
Aleluia! Aquela igreja de Éfeso, ela estava ficando orgulhosa, ela estava ficando autossuficiente. E na vida de quem é orgulhoso e autossuficiente não tem espaço para Jesus. Porque Jesus é um servo amoroso, é um servo sofredor. Ele só habita no meio daqueles que são humildes. Bendito seja o santo nome do Senhor. Nunca se viu que ele tinha uma geração que ouve, mas não pratica, uma geração que prefere continuar no caminho do mal, uma geração que prefere andar em caminhos tortuosos. Jesus tem falado, Jesus ainda tem os seus remanescentes na terra, que velam pela palavra fiel e verdadeira. Aleluia, glória a Deus. Você quer um exemplo, queridos e amados irmãos? Me ouça, por favor. Marque um culto de cura e de libertação. Marca um culto para dizer que você vai receber a chave do carro, a chave de uma casa, que você vai receber um emprego para você ganhar 10, 15, 20, 30 mil reais no mês. A gente tem que arranjar cadeira porque não vai ser suficiente. Agora marque um culto de ensino, marque um culto de doutrina. São poucos os que vêm ouvir a poderosa palavra do Senhor. Nunca se viu um tempo em que os templos, domingos pela manhã, estão vazios. A escola bíblica dominical ensinando a palavra de Deus, mas infelizmente as pessoas não têm mais amor para ouvir a palavra viva e verdadeira. Aleluia! Bendito seja o santo nome do Senhor. Quantos estão me ouvindo, diga amém. E aqui, queridos amados irmãos, o Senhor nos moveu a iniciar essa série de ministrações falando a respeito da igreja, das 7 cartas das igrejas de Apocalipse. Eu quero fazer para você aqui um rápido panorama. Eu vou sair agora de Éfeso e vou até a Laodiceia. E você vai me acompanhando nesse panorama para você entender o X da questão aqui na igreja de Éfeso. Bendito seja o santo nome do Senhor. A primeira carta, queridos amados irmãos, que é Éfeso, que nós estamos estudando já pela terceira oportunidade. Aqui nós vemos Jesus falar para uma igreja que abandonou o primeiro amor. Nós vemos Jesus fazer uma denúncia muito grave. Vocês estão fazendo para mim, mas não estão fazendo comigo. Eu não vos conheço, eu não me relaciono com vocês, porque vocês estão fazendo para procurar o próprio engrandecimento de vocês. E Jesus diz: arrependa-te, lembra e volta, retorne ao primeiro amor. Da carta de Éfeso, nós vamos para a carta de Esmirna, onde a igreja ali, queridos amados irmãos, ela permaneceu fiel mesmo em um tempo de tribulação. Hoje em dia, quando o crente ele começa a ser atribulado, a primeira coisa que ele faz é deixar a comunhão, a primeira coisa que ele faz é esfriar na fé. E Jesus está ensinando para mim e para você que mesmo na angústia, mesmo na prova, mesmo na tribulação, você tem que ser fiel, porque você não foi chamado para ser fiel mediante as circunstâncias, você foi chamado para ser fiel, foi a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E me diga um dia que Jesus deixou de ser fiel para você. Me diga um dia que Jesus deixou de ser fiel para conosco. Agora se perguntar, quais os dias que nós deixamos de ser fiéis para Jesus? Pode colocar aqui vários papéis que ainda vão ser insuficientes para a gente relatar as nossas falhas. Aí, queridos amados irmãos, nós vamos para a igreja de Pérgamo, a igreja que resistia à pressão, às autoridades religiosas, o mundo. A igreja vive essa pressão para se amoldar aos padrões do mundo, e aquela igreja ali ela estava resistindo. Mas só que aquela igreja, queridos amados irmãos, em determinado momento, no grupo, né, ela começa a negociar a verdade. É por isso que Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. Jesus está dizendo assim:
antiga. Uma igreja que crescia nas obras, mas ela tolerava aquilo que Deus rejeitava. Uma igreja bela, uma igreja de expansão, uma igreja de crescimento, uma igreja que sabia fazer, mas uma igreja que não rejeitava o pecado. Não era frequente, não. Igreja que a igreja não senta na mesa das iguarias que o mundo tem para oferecer para mim e para você. Aleluia. Nós não precisamos do que o mundo tem para oferecer para mim e para você, porque o que Deus tem para mim e para você é bem melhor. Bendito seja o santo nome do Senhor. Aí nós chegamos em Sardes, a igreja que tinha aparência de vida, mas que espiritualmente aqui o negócio começa a apertar. Uma igreja que tinha aparência de vida, mas que espiritualmente estava morta. Uma igreja que se vestia muito bem. Uma igreja que tinha lã, linho fino, puro. Mas uma igreja que estava morta espiritualmente. Aí nós vamos, meus amados irmãos, para a igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia. Uma igreja pequenina, uma igreja limitada, uma igreja aparentemente sem força, uma igreja que era pequena, uma igreja que não tinha grandes estruturas, mas uma igreja que tinha a presença de Deus. Glória a Deus. Uma igreja que era fiel ao Evangelho, uma igreja que não negociava com o mundo. Esse é o espelho, esse é o parâmetro para nós, a igreja do Senhor. Uma igreja que era reprovada pela sociedade, mas que tinha a aprovação de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. E nós estamos vivendo uma geração de pessoas que não se importam mais em ser aprovadas por Deus. E Deus faz uma pergunta para mim e para você nesta noite: tu estás sendo aprovado por mim? A tua vida tem sido aprovada por Deus? A tua forma de se relacionar, Deus tem aprovado? Infelizmente também, queridos e amados irmãos, nós estamos vivendo uma geração que eles estão querendo impressionar os homens com seus dons, com seus talentos. Nós estamos vivendo uma geração que Jesus está aqui nesta noite. Receba, receba, receba. Não, Deus não está atrás dessa geração. Deus está atrás da geração que ainda guarda a presença de Deus na sua vida. Deus está atrás de performance. Deus está atrás do coração contrito. Deus está atrás do coração quebrantado, que se humilha e diz assim: Senhor, não faz sem mim. Senhor, não faz sem mim. Senhor, me usa. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, me capacita. E agora nós chegamos na igreja de Laodiceia. Você vai já entender o pensamento. A última carta é a igreja de Laodiceia. Foque aqui, me dê um zoom aqui agora. E aqui o negócio fica sério de verdade. Porque nas outras igrejas, Jesus diz as qualidades. E Jesus diz o que precisa melhorar. Mas aqui, queridos e amados irmãos, na igreja de Laodiceia não tem nada o que melhorar e não tem nenhum ponto positivo que seja aprovado por Jesus. Era uma igreja totalmente desequilibrada, era uma igreja que negociava os valores, era uma igreja que não era pura, era uma igreja que se misturava com aquilo que o mundo oferece. Era uma igreja que queria receber aplausos, era uma igreja que queria receber elogios, era uma igreja que queria ocupar posição de destaque. E quem é membro do corpo de Cristo não está atrás de elogio. E quem é membro do corpo de Cristo não está atrás de posição de destaque. Quem é membro do corpo de Cristo, se o pastor não lembra do teu nome, se o dirigente, se o líder, quaisquer pessoas que sejam,
Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos. Naquela igreja de Laodiceia, não se encontra um elogio que Deus poderia fazer para eles. E por que eu levei vocês para fazer essa viagem pelas cartas da igreja de Apocalipse? Para você perceber o que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz assim: um abismo chama outro abismo. Começa com um coração que está sem Jesus lá em Éfeso, e aí vai passando pelas outras igrejas, o problema vai se agravando, eles não vão se atentando para tratar, até que chega na igreja de Laodiceia e não tinha mais o que fazer. Aquela igreja não tinha mais esperança. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Jesus está alertando a mim, a você, a sua igreja, para que nós não possamos repetir os erros dessas igrejas, para assim como Laodiceia que foi reprovada, para que eu e você, nós não sejamos reprovados por Jesus. Aleluia, Jesus. Coisa boa. Aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor. O Senhor diga glória a Deus. Eu vou dar mais dica para você. Deixa a Isabela, pode deixar a Isabela. Ela não deixa mais não, chorou. Ela fala. Só quero que você preste atenção para mim. E vou dar um exemplo para você de falta de primeiro amor. Você vai entender rapidamente. Tem pessoas que acham que para servir a Deus, ela tem que estar vivendo na crista da onda, o melhor momento da vida dela. É bom demais. É óbvio. É conveniente servir a Deus quando está vindo bem. Mas eu vou dar um exemplo para você. Talvez possa ser um exemplo válido, mas é um exemplo. Não é porque é o time do bolso, não. Mas vou dar um exemplo aqui para você. Você já viu o jogo do Vasco? É sofrer. Quanto tempo que o Vasco não ganha um título? Não dá nem para a gente imaginar. Mas você já viu a paixão daquela torcida? É sofrendo taca por taca. Mas eles voltam no estádio. Por quê? No estádio. Porque eles amam o time. Boas obras. Eles são fiéis ao time. Agora venha para cá para a realidade do dia de hoje. Quer dizer que aquelas pessoas podem ser fiéis ao time, onde tem 11 marcando jogando bola. E você, a igreja de Deus, tem renunciado à presença de Jesus por causa do problema. Eita, Jesus. Leva tudo. Por causa de uma luta. Por causa de uma dor, por causa de uma aflição, por causa de uma tristeza, nós não fomos chamados para renunciar. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor, queridos e amados irmãos. Jesus estava denunciando aquela igreja. Sabe qual era a denúncia que Jesus estava fazendo para aquela igreja? Queridos e amados irmãos, com aquela repreensão. Cuidado para vocês não serem simplesmente bons crentes. Deus não está atrás de bom crente. Deus está atrás de pessoas fiéis a Ele. Glória a Deus, bendito seja o santo nome do Senhor. Jesus estava dizendo para aquela igreja que Ele já não amava Jesus como no início da caminhada. Eles estavam ficando frios na fé. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, queridos e amados irmãos. A fiel espiritual, ela é um processo. Assim como a santificação na vida da igreja é um processo, a frieza espiritual também é um processo. Se eu não tiver cuidado quando a frieza chegar na minha vida, ela vai tomar de conta. E era aquilo ali que Jesus estava alertando para aquela igreja, queridos irmãos. Talvez se Jesus estivesse falando para a igreja de Laodiceia, ficava fácil a gente entender, porque eles realmente não tinham nada que agradava a Deus. Mas Jesus ali
Laodiceia, faz uma denúncia muito grande, sabe por quê? Porque Jesus disse que o problema deles é que vocês não são nem frios, nem quentes, mas vocês são mortos. Oh, meu amado irmão, Deus hoje está fazendo um alerta para mim e para você. Abandone a frieza espiritual, abandone a morbidão espiritual. O morto não é o frio ficando quente, mas sim o quente estando no estado de frieza. O morto é aquela pessoa que já foi fervorosa, mas hoje em dia está apostatando no caminho da fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, ouça com atenção, por favor. Se uma pessoa fosse dormir à noite, sabendo que no dia seguinte ela fosse ficar sem a presença do Espírito Santo, e ela fosse se desviar, com certeza aquela pessoa não iria dormir, para que aquela realidade não alcançasse ela. E é isso que tem acontecido nos dias de hoje. As pessoas estão dormindo, as pessoas estão desapercebidas. Mas hoje o Senhor chama a mim e a você para nós acordarmos, para nós nos despertarmos do sono, da negligência, queridos amados irmãos. Deixa eu dizer uma coisa: ninguém se desvia do dia para a noite, ninguém cai do dia para a noite. Quando uma pessoa se desvia, ele já estava desviado há muito tempo. Quando uma pessoa cai, ele já estava caído há muito tempo. Aleluia. Cuidado, porque você está abandonando as coisas do Senhor aos poucos. Você já não tem mais ânimo para orar. Você não tem mais desejo para ler a palavra. Você não tem mais desejo para congregar. Você não tem mais desejo para dobrar os seus joelhos no centro de oração. Você não tem mais desejo para estar vindo buscar o Senhor na vigília. Você está negociando com o mundo, mas não pode chamar de para negociar com o mundo. Você está deixando de viver em santidade, e a igreja não pode deixar de viver em santidade. Aleluia. A Bíblia diz que sem santificação ninguém poderá ver a Deus. O Espírito Santo faz uma pergunta para nós nesta noite: você ainda tem visto Deus? Você ainda sente Deus na sua vida? Você ainda tem comunhão com Deus, queridos e amados irmãos? Frieza, morbidão. A gente tem que ter muita cautela com isso. Eu me lembro de uma frase de pastor Napoleão, que ele gosta de citar, o pastor Estevão, nas suas pregações. Ele dizia que o pastor Estevão mencionava nas pregações quando o pastor Napoleão estava ouvindo. Agora você imagina aí, talvez em 1980 e pouco, talvez, lá por essa época, o pastor Estevão pregava para a igreja daquela época, dizendo que aquela igreja já não gostava mais. O termômetro espiritual da vida do cristão não é lá cheia, não é isso. O termômetro espiritual da vida do cristão é o quanto de apego que ele tem com Deus por meio da palavra. O termômetro espiritual da vida do cristão é o desejo que ele tem de estar dobrado de joelhos.
Bendito seja o santo nome do Senhor, queridos amados irmãos. Nós estamos vivendo uma geração de relativismo. Pessoas que estão tratando a verdade como mentira, estão tratando a mentira como verdade. A Bíblia diz que o proceder do cristão deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do maligno. Se você vai ser prejudicado por contar a verdade, conte a verdade. E deixa que Deus se responsabiliza por tudo que vai acontecer na sua vida. Aleluia. Nós estamos vivendo uma geração que está dentro das faculdades, mas que está camuflada como um camaleão, como um agente 007. Para de ser agente 007. Para de ser camaleão que fica se adaptando ao ambiente. Não, eu não posso me adaptar ao ambiente. Eu já sou transformado por Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor, queridos e amados irmãos. E aí surge uma pergunta para mim e para você: como voltar ao primeiro amor? Depois de toda essa situação, eu vou terminar em uma próxima oportunidade, porque eu preciso conversar com vocês. Aí surge uma pergunta para mim e para você: como retornar ao primeiro amor? Crianças, jovens, adolescentes, senhores, senhoras, adultos que aqui presentes estão nesta hora. Essa pergunta tem que ser feita por mim e por você. Como nós iremos retornar ao primeiro amor? Como está a nossa vida diante de Cristo? E tem diagnósticos para dar identificados. Se porventura alguém que está aqui nesta noite, queridos e amados irmãos, perdeu a alegria, o prazer pelas coisas espirituais, e a sua boca, o seu paladar pelas coisas espirituais, pelas coisas do mundo, é aquele paladar que é doce, é aquela sensação que quando você vê algo muito bom que você tem vontade de comer, que a sua boca enche de água. Se pelas coisas de Deus isso não acontece mais, mas se pelas coisas do mundo o teu coração palpita, é sinal que você está precisando retornar ao primeiro amor com urgência. Aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor. Eu finalizo dizendo o que Jesus diz para voltar para o primeiro amor. E aí na próxima eu vou trabalhar essa orientação de Jesus. E o que é que Jesus diz? Rubens, Júnior, prepara o louvor para a gente finalizar, por gentileza. Ouça bem, por favor. Versículo 4, versículo 5, eu quero pedir que você acompanhe para a gente finalizar. Aqui está a receita que o próprio Jesus dá para que eu e você, para que a igreja de Éfeso retorne, volte ao primeiro amor. O versículo 4 diz: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas que pregam dizendo que a igreja de Éfeso perdeu. É errado. Porque existe uma diferença muito grande entre perder e entre deixar. Perder é acidente, deixar é proposital, é intencional. Ou seja, aquela igreja abandonou a presença de Jesus e eles sabiam que estavam abandonando a presença. Estavam apegados demais ao exibicionismo, a cantar bem, a pregar bem, a fazer bem, mas estavam deixando Jesus de lado. Aí, meu Josué, então não devemos fazer as coisas com o Senhor relaxadamente? Não, porque o Senhor não tolera quem faça a sua obra de forma relaxada. Nós devemos dar o nosso melhor, mas com o sentimento que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça. Aleluia. Aleluia. Versículo 5. Lembra-te, pois, aqui está o segredo. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te,
e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu carniçal, se não te arrependeres. Carniçal é um instrumento de iluminação. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Repita comigo, luz do mundo. Luz do mundo. Repita comigo mais forte, luz do mundo. Luz do mundo. Você ainda está sendo luz do mundo no teu trabalho, na tua faculdade, no teu serviço, na tua vizinhança, no teu bairro? Ou tu já parou de brilhar a luz de Cristo na tua vida? Porque aqui Jesus está dizendo, se tu não te arrepender, o brilho que tu tem que vai ser tirado. Ele vai tirar o carniçal, ele vai tirar o brilho de Cristo, ele vai tirar a minha presença, vai sair totalmente de mim. Eu ainda continuo buscando, eu ainda continuo nas danças, mas vai chegar a hora do momento que as oportunidades cessarão. E aqui, queridos irmãos, fica a lição para mim e para você. Essenciais que toda pessoa deve fazer para retornar ao fervor espiritual e viver o primeiro amor, o seu caminho de ser restaurado. A primeira etapa, lembra-te de onde caiu. Lembrar. A segunda, arrepende-te, arrependimento. E a terceira, volta às primeiras obras. Ou seja, Jesus está dizendo, não espera que sentir o desejo, comece a fazer hoje. Bendito seja o santo nome do Senhor. Que Deus nos guarda. Eu fico devendo para vocês, mas na próxima nós encerramos. Eu vou falar para vocês como